Olá, seja bem-vindo ao espaço Em Defesa da Fé. Meu nome é Rubem Leal, sou catequista da Comunidade Católica Maranatá e estamos abrindo este espaço para responder alguns questionamentos a respeito da nossa fé. Hoje eu vou responder a pergunta do Eduardo, de Septiba. Ele pergunta: Rubem, a Igreja Católica afirma que um dos seus elementos de fé é a tradição. Porém, na Bíblia está escrito, em Marcos 7, versículo 8, vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. A Igreja Católica não estaria errada, Rubem? Obrigado, a paz do Senhor Jesus. Bom, Eduardo, a princípio a gente tem que compreender alguns elementos antes de simplesmente tentar, por leitura simples, chegar a alguma conclusão usando a palavra tradição ou tradições. Se nós formos ver na Bíblia a passagem que você está citando, na verdade, nós teríamos que ler pelo menos o início do capítulo para podermos entender do que é que Jesus está falando. E a leitura seria esta: Ora, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, e os fariseus com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo, e ao voltarem da praça pública não comem sem antes as aspergir, e muitos outros costumes que observam por tradição, lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogam: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Ele lhe respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar pai ou mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: os bens com que eu poderia te ajudar são Corbã, isto é, a oferta sagrada, vós não o deixarias fazer mais nada para seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes, e fazeis muitas outras coisas desse gênero. Aqui o que vemos então, caro Eduardo, é que na verdade Jesus não está falando de todas as tradições. Na verdade, Jesus está falando que as tradições que os fariseus usam substituiriam a palavra de Deus e a vontade de Deus. Então, na verdade, os fariseus hipocritamente estariam transformando o que seria uma lei de Deus em uma lei humana apenas, com o objetivo de se sobressaltar, na verdade, sobre a palavra de Deus. Então, o que seria necessário compreender? Seria necessário compreender o que o autor está querendo dizer na hora de usar a palavra tradição. Por exemplo, nós podemos, voltando à própria Bíblia, lembrarmos do que falava São Paulo a respeito das tradições ou a tradição apostólica, que é a qual a Igreja usa na sua dita base de fé. Nós podemos, inclusive, usar a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, em 2,15, quando ele diz o seguinte: assim, pois, irmãos, ficai inabaláveis e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. E ainda ele diz, na carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, o que ouvistes de mim, Timóteo, na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar ainda a outros.
Ou seja, Eduardo, na verdade, a gente vê essa diferença aqui na palavra tradição, né? E a explicação do que seria a tradição, de poder passar de um irmão para o outro esse elemento da fé. Hoje, depois de 2000 anos, é claro que nós temos tudo escrito, mas como foi passado, ou como foram passados esses elementos, o próprio São Paulo diz, por carta ou de viva voz, ou seja, ou ele escreveu alguma coisa, ou ele falou, né, verbalmente, como eu estou falando com você agora, né, de viva voz. Então, Eduardo, na verdade, aqui o que a gente precisa é compreender que a gente não pode simplesmente usar a mesma palavra tradição para situações diferentes. Nós temos no idioma português essa possibilidade de usar, às vezes, a mesma palavra, porém, usando contextos diferentes e situações diferentes. Ok? Se nós, por exemplo, também usássemos a questão da tradição apostólica dentro da fé da igreja, nós vamos perceber, por exemplo, que se não fosse a tradição apostólica, Lucas não poderia ter escrito o seu evangelho. Se nós pegássemos o evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler o seguinte: visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nolo transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Ora, aqui eu acho que está bem ilustrado, né? Nós vemos aqui uma carta, ok? O Evangelho de Lucas é uma carta que é destinada a Teófilo. Teófilo, dizem os historiadores, os teólogos, que possivelmente foi uma pessoa muito importante, mas era discípulo de São Lucas, e Lucas, por sua vez, era discípulo de São Paulo. Olha que interessante, Lucas não conheceu Jesus. Lucas não foi testemunha nem auricular nem ocular das pregações de Jesus Cristo. Então, como ele poderia escrever sobre algo que ele não viu, algo que ele não escutou? Ele usou da sagrada tradição apostólica, que é a qual a igreja crê. O que ele fez? Ele investigou com as pessoas que tinham sido testemunhas, com as pessoas que estiveram lá, que conheceram Jesus. Ele investigou e assim ele pôde escrever o seu, nós chamamos hoje de evangelho, mas obviamente quando Lucas escreveu, ele escreveu apenas como uma carta para um discípulo seu, ok? Uma coisa bastante interessante a respeito até inclusive do evangelho de Lucas é que Lucas é vamos dizer assim, um evangelho mais mariano. Por quê? Porque os teus historiadores explicam que existe uma grande possibilidade de Lucas ter ido ao encontro de São João, que cuidava de Nossa Senhora, mãe de Jesus. Vamos lembrar que Maria, quando estava aos pés da cruz com João, e por Jesus ser filho único, ele olha para a mãe e vê que ela vai ser abandonada pela sociedade judaica, e diz: mãe, na verdade ele diz: João, eis aí a tua mãe, e diz: mulher, eis aí teu filho. Então diz a narrativa que a partir daquele momento Maria foi morar com João. Ora, o que nós vemos de Lucas é que ele conta muitos detalhes que os outros evangelistas não contam. Então, na verdade, que provavelmente é quase certo dele ter ido até Nossa Senhora e ter se informado sobre a história sob o olhar de Nossa Senhora. Então nós temos, por exemplo, o Magnificat: a minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva e doravante as gerações, ao me chamar-me de bem-aventurada. Ora, essa oração a gente só encontra no Evangelho de Lucas. Então, caro Eduardo, na verdade a tradição apostólica seria isso, né?
A gente tem quando foi criado e para começar a ser transmitido, nós temos parte da literatura escrita e parte da informação evangélica através da via oral, ou seja, do passar como a tradição apostólica, passar de geração em geração através de viva voz. Não é à toa que a igreja só vai determinar quais seriam os livros a entrar no Novo Testamento a partir do IV século. Ou seja, a igreja precisou então desses séculos primeiros para, usando a tradição escrita e a tradição oral, chegar a uma conclusão e decidir pelos 27 livros que hoje você tem na sua Bíblia. Ok? Bom, Eduardo, espero poder ter ajudado com esta questão, também aos outros amigos e irmãos que estão nos vendo e nos ouvindo. E, bom, gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal, ajudassem, né, o Maranatá nesta questão, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para ter todas as notificações da comunidade. Espero poder ter ajudado. Muito obrigado. Viva Cristo Rei!